Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma boa notícia, tá? O Hugo Motta entrou com uma ação no STF, uma DPF, para reverter a decisão de suspensão só para o caso do Ramagem e só para determinados crimes lá do STF, né? Ele fez a defesa de que não cabe à justiça suspender o poder político, né? O poder do Congresso é um poder político, é diferente de jurídico. Não tem nada a ver com justiça. O Congresso tem o poder político de suspender ação penal, sim. E isso vale para toda ação penal, não só para o Ramagem. Vamos entender esse caso aqui, porque a Globo está tentando dizer que vale só para o Ramagem, que ele aceitou que vale só para o Ramagem, mas não é bem isso que está escrito aqui não, tá? E, de novo, o que isso vai mudar? O pessoal vai falar assim, Peter, mas o Alexandre de Moraes não vai parar, ele vai continuar com o processo? Pois é, mas isso indispõe o Hugo Motta com o STF, isso pode abrir caminho para outras ações do STF, outras ações contra o STF dentro do Congresso, né? Ou seja, a gente volta a um ambiente em que a gente pode ter mais coisa aí pela frente. De novo, a gente tem que insistir nesse caminho político, é o caminho correto. Essa notícia foi sugerida por Sai Chiquinha, fã-clube do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Câmara pediu que o STF, eles colocam aqui, pediu, né? Entrou com uma ação contra o STF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que será julgada pelo próprio STF, dizendo que o STF não pode questionar a decisão da Câmara, que tem que obedecer a Câmara inteiramente. A decisão da Câmara foi pela suspensão da ação penal completa, a ação que envolve o Ramagem e envolve outras pessoas também, tá? Porque isso é outra coisa que o pessoal fala aqui, ó. O Globo tá desesperado com essa ação, né? Tá falando aqui, não porque aqui a Câmara diz que aceitou a questão de que é só o Ramagem, que só se aplica ao Ramagem, né? Aqui, ó. Para garantir a suspensão imediata do andamento da ação penal contra o Ramagem. Tá, mas a ação penal é a mesma contra um monte de gente, inclusive contra o Ramagem. Então é isso mesmo, foi a decisão que foi da Câmara, né? Aqui, ó, Ramagem é o único parlamentar réu na ação que mira a cúpula do governo Bolsonaro na tentativa, entre aspas, tentativa de golpe. E aqui tá dizendo aqui já coloca como se fosse dado fato, né? Na tentativa de golpe, não sei o que lá, já dão como certa a coisa, já culparam o Bolsonaro nisso daqui, né? Aqui, ó. A Câmara decidiu que ele não responderá por nenhum crime. E o STF diz que só vai continuar a ação para os crimes anteriores, que são os maiores, né? Aqui, ó, é necessário reafirmar que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo político conferido ao Parlamento no tocante à conveniência da sustação, bem como a sua extensão. Ou seja, a extensão é essa, tem que suspender toda a ação penal, para todo mundo, suspende essa ação penal do golpe. A interpretação sistemática e funcional do texto constitucional impõe o reconhecimento do caráter institucional da prerrogativa, exercida dentro dos limites da legalidade e de forma transparente, como instrumento legítimo de contenção recíproca entre os poderes. Ou seja, o que eles estão dizendo é o seguinte, a decisão do STF foi mesmo para botar um limite no STF, e isso é dever do Legislativo fazer esse tipo de coisa. O Legislativo, é o ponto que eu coloco no meu vídeo, que eu falei sobre isso, né? Essa atribuição que tem lá na Carta Constitucional tem por objetivo evitar ditaduras, evitar coisas que aconteceram na ditadura militar brasileira em 64, que era esse tipo de perseguição contra deputados da oposição, que era capitaneada pelo Executivo na época, com a ajuda do STF também, meu amigo. O STF também estava embarcado nessa parada, né? Os militares, é verdade, tiraram alguns ministros do STF, coisa e tal, mas a verdade é que o STF ajudou os militares nessa parada também, lá em 64. Então, ou seja, justamente para se proteger desse tipo de coisa, que tem essa cláusula que garante o direito da Câmara de sustar ações contra parlamentares. Não é porque é um parlamentar, um ser especial, não, é para evitar perseguição contra parlamentares da esquerda, que, de novo, aconteceu na ditadura de 64, está acontecendo de novo agora na ditadura do Alexandre de Moraes, agora na ditadura de 2020, né? Então tá aqui, ó. O que ele colocou foi justamente o argumento que eu coloquei, e é o argumento correto. Isso quer dizer que o STF vai aceitar? Na primeira coisa ele fala aqui, ó, o pedido da Câmara deixa explícito que a suspensão é exclusivamente para o processo a que responde o deputado, ou seja, não valeria para outros políticos réus. Não, esse pessoal não entende da coisa. O processo é um só.
O processo é um só. E quem juntou tudo num processo só foi o STF. Justamente porque se pegasse só o Bolsonaro, não tinha nada contra ele. Ele tem que juntar todo mundo junto para dizer que tem alguma coisa contra o pessoal. Então o processo é contra todo mundo. Se suspender o processo do Hammad, tem que suspender para todo mundo. É lógico. De novo, eu estou falando aqui do ponto de vista do que deveria ser, né? A gente sabe que o STF, primeiro, vai ignorar essa DPF da Câmara. Vai, com certeza. E segundo, se por um acaso aceitar a DPF da Câmara, vai destacar o Ramagem num processo à parte, vai separar o processo do Ramagem dos outros e suspender só o do Ramagem e continuar com os outros. Por quê? Porque esse processo não é um processo jurídico. Esse processo é um processo puramente marqueteiro, de marketing, de política. Não tem nada mais de jurídico nisso daí. É o STF fazendo política, é o STF tentando convencer as pessoas de que Bolsonaro é ruim, de que Bolsonaro deu um golpe e coisa e tal. Então, aqui, ó. Segundo a Câmara, a suspensão da ação é um direito constitucional e não representa um escudo da impunidade, mas um instrumento de proteção do livre exercício do mandato e, mais do que isso, uma proteção contra ditaduras, né? Trata-se de um mecanismo constitucionalmente previsto para proteger o livre exercício do mandato parlamentar contra eventuais abusos, ou seja, ditaduras, instrumentalizações indevidas da perseguição penal. Segundo a Câmara, o que eles estão absolutamente corretos nisso daí, foi o que eu falei também, né? Agora, de novo, o que quer dizer isso daqui, né? Vai mudar alguma coisa? Não, mas olha só. O Hugo Mota, na frente do Barroso, cobrou autocrítica de todos os poderes, dizendo que temos que chegar num acordo, que tudo quanto é poder tem que ser limitado, o STF não pode ser um poder sem limites, e, de novo, tem muito... Por que ele está falando isso? Porque ele criou bolas e virou macho, teve uma aplicação de testosterona aí no final de semana e começou a virar macho e coisa e tal? Não, é porque ele foi pressionado pelo resto do Congresso. O Congresso está de saco cheio desse negócio do STF ficar se metendo em tudo do Congresso. Não é para ser assim, é para serem poderes independentes, né? O STF não poderia tentar domar o Congresso, né? Enfim, então o Hugo Mota está pressionado. Isso é uma coisa positiva para a gente. Porque, de novo, mesmo que nesse caso aqui eles não tranquem a ação, eles não façam nada e coisa e tal, no mínimo a gente ganha duas coisas. Pode ser que o Hugo Mota tenha espaço para passar outras coisas. O projeto da anistia seria muito mais importante para a gente passar o projeto da anistia. Porque, de novo, o Ramagem está sendo injustiçado nesse caso, o Bolsonaro está sendo injustiçado nesse caso, estão. Esse processo é absurdo, só tem gente sendo injustiçada ali. Mas a verdade é que os maiores injustiçados é o pessoal do povo, é o pessoal ali do 8 de janeiro, que realmente esse pessoal não tem condições de se defender. Então, é mais importante o projeto da anistia do que propriamente trancar a ação penal do Bolsonaro e do Ramagem. Mas talvez justamente essa briga do STF com o Hugo Mota dê instrumentos para aprovar a anistia na Câmara, e isso já seria uma coisa politicamente muito positiva para o Bolsonaro e muito ruim para o STF no final das contas, né? Compra a briga da coisa. O Hugo Mota falou isso na frente do Barroso. É verdade que o Barroso, há pouco tempo atrás, disse que, olha só, o Gonet também falou que defende respeito às decisões do Congresso, mas a decisão do Congresso, desde que seja constitucional. Ou seja, no final das contas, é dizer que é o STF que decide quando vai cumprir uma decisão do Congresso ou não. Porque lembra, quem diz o que é constitucional ou é inconstitucional é o STF. Então, é basicamente dizer que o STF controla o Congresso. Tudo que o Congresso decidir, o STF tem o direito de se impor. E não é verdade, não é assim que foi feita a República. A República são poderes independentes, um poder não pode entrar na seara do outro, né? Então não, o STF teria que obedecer a decisão completa do Congresso, inclusive suspender toda a ação para todo mundo em todos os crimes, porque isso que foi a decisão do Congresso, é prerrogativa política mesmo deles isso, né? Aqui, ó, o Barroso falou, foi isso daqui, ó. Não existe tensão entre poderes, apenas divergências. Isso que ele disse antes num fórum lá nos Estados Unidos. Ou seja, é lógico que para o STF ele não vê problema, porque é ele que está agredindo os outros poderes, né? Quem está se sentindo injuriado, quem não vai esquecer esse negócio é quem apanha, é o pessoal da Câmara, né? E de novo, é esse o caminho que a gente tem que torcer mesmo, é para brigar mesmo. Porque das duas, uma, ou a gente vai bater num modelo Venezuela, o STF vai mandar fechar o Congresso e proibir decisões do Congresso. Eu não descarto que faça isso, eu já falei para vocês, mas eu acho que as nossas instituições não vão deixar a coisa chegar nesse ponto, né? Agora, outra coisa é o STF finalmente se tocar que ele não é o todo superpoderoso e muito menos tá, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia no Brasil. Tá? É só seguindo o interesse de um grupo político pequenininho, minoritário no Brasil, que é esse grupo da esquerda que está desesperado
porque está perdendo o capital político, está perdendo corações e mentes da população e está recorrendo ao STF para tentar parar isso. Não, para o jogo! Te fura a bola, corta tudo porque está perdendo o jogo. Não pode ser assim. A justiça deve ser uma coisa isenta, não deve se ligar em aspectos políticos. O que eles estão fazendo aqui é claramente político, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas eu digo para você, é uma boa notícia. É uma boa notícia porque mostra que o Hugo Motta tem mais coisa para brigar. Quanto mais ele brigar com a STF, melhor. Eu sempre digo isso. O pessoal tem essa impressão de que, ai não, mas os poderes têm que ser harmoniosos. Quem fala de poder harmonioso, amigo, é quem gosta de ditadura. Não tem que ser harmonioso porra nenhuma. Tem que o executivo brigar com o legislativo, o executivo brigar com o judiciário brigar com o executivo, o judiciário brigar com o legislativo. Tem que todo mundo brigar com... Esse é o desenho da república. É assim que funciona a república. Se esses três poderes começam a conversar e viver em harmonia e não ter briga e coisa e tal, sabe o que está acontecendo? Eles estão comendo o seu cu, eles estão te ferrando, estão cobrando imposto, estão roubando mais a sociedade. Existe a república, a ideia da república é justamente arrumar briga entre esses poderes para que um contendo o outro acabe diminuindo o tamanho da piroca que entra no seu cu. É assim que funciona a república. Se não te explicaram isso no livro da história, explicaram errado, se não explicaram isso nas suas aulas de história da faculdade, tá? Ou seja, a ideia é a briga, é para ter confronto mesmo, porque eles sabem que se você tem poder sem nenhum confronto, vira poder infinito. Se o cara não tem nenhum limite, se ninguém briga contra aquele poder, o poder se torna infinito. É o que o STF está tentando fazer. Poder infinito. Podem tudo. Tudo que eles querem, eles podem, porque eu que digo que é constitucional, sequestrar a Constituição. É a gente que diz o que está na Constituição. Não interessa. Você leu isso daqui? Não, mas a gente interpretou de forma diferente isso daqui e foda-se. Isso é o risco, é justamente o risco que a República visa resolver. Você botar os poderes brigando um com o outro para que eles tenham limite, senão eles se tornam ilimitados e daí vira opressão, né? Então, acho positivo o que está acontecendo. Tem que brigar mesmo. Errado está o Lula, que não está brigando com o STF, porque devia brigar também. Por que o Lula não está brigando com o STF? Porque foi o STF que colocou ele lá, né? Ou seja, o início desse golpe nosso, esse golpe, não tenha dúvida, começou no STF justamente descondenando o condenado, tirando o cara da cadeia para botar ele na cadeira da presidência, né? E com isso tem uma cartinha na mão. Agora o Lula tem que obedecer ao STF. Por isso que o Lula não briga com o STF. O Lula não tem problema nenhum com o STF. Tá lindo. Relação 100%. Ou seja, é porque estão comendo o seu cu. Quando tem relação 100% entre poderes, é porque você está se ferrando nessa história.